Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Portanto, lembrai-vos de que, a partir de então, o escritor começa a mostrar que tanto judeus quanto gentios estão unidos a Deus pelo sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Certamente, Paulo, quando esteve presente na Igreja de Cristo, na cidade de Éfeso, procurou ensinar ao povo de Deus estas verdades, mas que agora, por carta, tenta trazer a lembrança deles tudo isto que fazia parte de suas pregações. A tradição oral tem a tendência de cair no esquecimento, porém os escritos sempre passam a ser documentários que, quando bem guardados, duram muito tempo. Portanto, lembrai-vos de que, noutro tempo, esta é uma colocação que representa o tempo da velha dispensação, em que Deus fez aliança com o povo de Israel, por meio da legislação de Moisés, mas que os gentios não faziam parte deste pacto. Como também se pode dizer que o autor está se referindo ao tempo da ignorância dos seus leitores, antes de se converterem ao verdadeiro cristianismo. Isso porque faziam parte do paganismo, com suas crenças politeístas. Agora, os que estavam em Cristo eram novas criaturas, renunciando tudo que o homem velho fazia e praticava. Portanto, lembrai-vos de que, noutro tempo, éreis gentios. Dentro do arcabouço das Sagradas Escrituras, as nações e os povos eram divididos em dois grupos distintos. Os judeus, que eram os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que saíram do Egito e entraram na terra de Canaã. E os gentios, que eram as demais nações do mundo, que já dentro do tempo do Novo Testamento também ficaram sendo chamados de pagãos. Gentios eram todos os que viviam na incredulidade, sem Deus e sem fazerem parte do antigo pacto de Deus com o povo de Israel, os filhos de Abraão. Portanto, lembrai-vos de que, noutro tempo, eram gentios na carne. Para os judeus, a questão da linhagem familiar era muito importante, ao ponto de conservarem enormes listas de nomes dos seus antepassados, de suas genealogias. Eles traçavam infinitas árvores genealógicas
para demonstrarem a que tribo pertenciam, até chegarem aos mais ilustres patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Quem não fazia parte das linhagens de Israel, por grau de parentesco, eram chamados gentios ou pagãos. Neste caso, o escritor se reporta à chamada circuncisão da carne. Portanto, lembrai-vos de que, noutro tempo, eram gentios na carne e chamados incircuncisão. Os judeus tratavam os gentios como incircuncisos, em termos pejorativos, para os classificarem de impuros, imundos, depravados, ímpios, incrédulos, pessoas sem Deus no mundo. Um judeu puritano não se comunicava com alguém que não tinha a marca do pacto abraâmico, porque ele se considerava melhor e mais importante do que os demais homens deste mundo, chamando-os de incircuncisão. Os leitores de Paulo eram discriminados por isso, por todos aqueles que se achavam filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Pelos que na carne se chamavam circuncisão. A circuncisão era uma pequena cirurgia feita no prepúcio dos homens, filhos dos israelitas, como sinal do pacto abraâmico, o que passou de geração a geração entre os judeus. Para uns judeus, ser um verdadeiro israelita ou descendente de Abraão, Isaque e Jacó tinha que ser circuncidado. Naturalmente, isso acontecia ao 8º dia do nascimento do menino judeu, o que passou a ser uma tradição entre o povo de Israel desde o tempo do patriarca Abraão, feita pela mão dos homens. Essa expressão usada pelo escritor nos ensina sobre algo que é palpável, material e visível. O apóstolo tenta estabelecer um contraste entre um ritual estabelecido na dispensação da lei com as coisas espirituais do novo pacto entre Deus e a Igreja remida de Cristo. O ato em si da circuncisão dava início a uma aliança individual entre o menino judeu e o Deus de Israel, que fez aliança com o seu grande amigo chamado Abraão. No tempo da nova dispensação, a circuncisão não é do prepúcio, mas sim é a circuncisão do coração, com a presença do Espírito Santo, ele que produz o novo nascimento, a regeneração espiritual e uma nova vida em Cristo Jesus. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos nas suas mídias sociais. Vamos juntos semear a palavra de Deus.